Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugurio. Hoje é domingo, celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, dia 3 de julho. O evangelho para nossa reflexão é São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ali perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus começa a perguntar sobre a sua identidade. O que a multidão entende a respeito de sua pessoa, de sua missão, dos objetivos da sua vida? E os discípulos responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que és Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Interessante observar que os boatos sobre Jesus são de grande elogio, porque João Batista era muito respeitado, era amigo do povo, é aquele que morreu de forma violenta porque denunciou Herodes, teve sua cabeça cortada. Então muitos achavam que Jesus era João Batista. Outros achavam que Jesus era Elias, o maior dos profetas, aquele que não conheceu a morte, mas foi levado para o céu em carruagem de fogo. Achavam que Jesus era Elias que havia voltado. Outros achavam que Jesus era Jeremias, grande profeta da reconciliação, da restauração do povo de Israel. Ou algum profeta. Mas então Jesus perguntou: Mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Jesus chama a responsabilidade. Convida os discípulos a fazerem uma profissão de fé. E Jesus então se dirige aos discípulos e Pedro, representando os apóstolos, responde: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Pedro responde com coragem, com convicção. Pedro é um homem que não responde simplesmente de forma humana, mas ele é iluminado pelo Espírito Santo de Deus, conduzido pelo Espírito Santo de Deus e faz essa profissão de fé. Porque, na verdade, a nossa vida, a nossa fé move as nossas atitudes. Nós agimos a partir do momento que nós acreditamos, a partir do momento em que nós entendemos que vale a pena agir por alguma ideia, por alguma coisa ou pessoa. Jesus é o projeto de salvação. Nós não acreditamos numa ideia, nós não acreditamos simplesmente numa história, mas nós cremos em uma pessoa, Jesus Cristo. E quando Pedro responde, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei uma igreja. Jesus chama a Pedro de pedra, a pedra que foi necessária para iniciar a construção. Mas essa construção permanece inacabada, porque cada um de nós é também uma pedra viva nesta construção. Cada um de nós é chamado a edificar a igreja de Jesus, a construir a igreja de Jesus, com seus pensamentos, palavras, atitudes, com um serviço generoso, com a participação na vida da igreja. E Jesus também diz: o poder do inferno não poderá vencê-la. A igreja tem mais de 2000 anos e não se acabou. Já passou por muitas guerras, crises, períodos difíceis, mas não foi destruída, porque a igreja não é obra humana, mas ela é uma obra divina. Embora seja construída por cada um de nós, embora seja feita por mãos humanas, é conduzida, edificada e fortalecida pelo Espírito Santo do Senhor. E Jesus ainda diz a Pedro: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Nós entendemos que a igreja é uma ponte que liga os homens ao céu. É preciso passar pela ponte para chegar até o céu. Precisamos da igreja.
Precisamos da igreja por causa dos sacramentos. Precisamos da igreja porque ela é instrumento de salvação e de perdão. Precisamos da igreja porque nós não podemos nos salvar sozinhos. Que Deus nos ajude, meus irmãos e irmãs, para que possamos ser uma igreja viva, acolhedora e missionária. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.